E eu quero hoje agradecer a todos as preces, as vibrações foram muito grandes. Passei aí mais de 2 meses, a situação foi muito difícil, não bastasse o problema que eu tinha na perna, a coisa culminou ainda com dengue. Eu passei momentos difíceis, muito difíceis. Eu falo para vocês que nem no momento que eu fiquei ruim, que eu precisei fazer a cirurgia do coração, eu senti tão mal que nem dessa vez. E vocês sabem, muita gente aqui acho que já teve dengue e sabe como que é a dengue, né? E eu vou pedir desculpa porque eu vou falar sentado, estou sentindo dores nas pernas, então até daria, mas é muito sacrifício. Então, eu vou fazer a minha exposição hoje sentado. Então, hoje, do dia 15 de junho, o capítulo é o capítulo que nós começamos em novembro de 2023. Faz tempo, é um capítulo muito longo, né? Começamos dia 15 começamos lá pelo meado de novembro de 2023. Eu não marquei a data aqui. E é a intervenção dos espíritos sobre o mundo corpóreo. Hoje nós vamos falar dos espíritos durante o combate. Eu estava até pensando, quando eu estava falando isso, mas nós não temos mais esses combates. Infelizmente, nós não temos esses combates aí, mais esses combates de artilharia, que é mais do que se refere aqui. Artilharia, vocês sabem o que é. Artilharia é o confronto direto de exército contra exército, né? Hoje, nós temos a coisa sofisticada, o mundo está evoluído, a tecnologia evoluiu, porém, a mentalidade do homem está ainda no tempo primitivo, talvez na pedra lascada, muito antes da tecnologia. Evoluiu a tecnologia, mas não evoluiu a mentalidade do mundo. A gente vê o que aconteceu esses dias, principalmente ontem, houve uma descarga de mísseis sobre Jerusalém, houve descarga de mísseis sobre Beirute, né, sobre o Líbano, houve sobre Teherã, o Irã, o ataque, e a faixa de Gaza estão deixando lá pessoas para morrerem de fome. Então, quanto a nossa mentalidade está retrógrada, né? A gente lamenta muito, nós esperamos muito pelo mundo de regeneração, pelo mundo de regeneração, né? Porém, nós ainda estamos quase que no mundo primitivo, em certas partes do mundo. Como é triste ver a guerra da Ucrânia, ver a guerra na faixa de Gaza. Se não bastasse, os nossos irmãos, me perdoem aqueles que às vezes que são contrários, me perdoem, os nossos irmãos israelenses, né, eles estão ali atacando, né, aqueles que defendem, porque eles não se conformaram em atacar a faixa de Gaza, começaram a atacar o Irã. Do Irã não se conformaram, atacaram o Líbano.
sinceramente, eu temo por aquilo que vai acontecer no nosso mundo. Pode, às vezes, a gente espera que a espiritualidade haja e não permita, né? Porém, nós corremos o risco de uma terceira guerra. E se houver terceira guerra, é difícil, né? Porque nós sabemos que nesse conflito a China está do lado do Irã, né? Apoiando, fornecendo armas, e tudo arma atômica, gente, tudo. Então, vamos rezar bastante, né? Vamos orar bastante, pedir a Deus, vibrar pelos nossos irmãos que sofrem, né? Pessoas que não, aparentemente, né? A gente espírita sabe que ninguém sofre sem causa, mas aparentemente não teria nada com a causa, né? Eu esqueci de cumprimentar os nossos irmãos internauta, né, que nos assiste pelo Aurélio Robles e pela comunitária Vida Nova, né? Então, nosso bom dia a todos, né? Seja todos bem-vindos. O nosso tema de hoje, como nós já dissemos, é os espíritos durante o combate. Então, vamos lá. No tempo que foi escrito isso aqui, era o tempo que a guerra era de exército contra exército, era mais pessoal, né? Então, nós vamos ver certas coisas, certas informações aqui, que são mais informações do que propriamente dito. Hoje já está superado. Hoje as guerras se fazem a longa distância, né? Se envia mísseis, hoje tem os drones e a guerra não é mais pessoal de exército para exército. Então, durante a batalha, há espírito que sustenta e ampara cada uma das forças contrárias. Será que tem espírito que sustenta e ampara cada uma das forças contrárias? A razão nos diz que sim, né? Então vamos ver a resposta. Sim, e que estimula a coragem. A gente sabe que a guerra, quando existe uma guerra, não existe uma guerra só deste lado. Imaginemos quantos espíritos há se envolvendo nessa guerra de israelita, né? Israelense, né? E palestino. Quanta gente haverá do lado dos palestinos e quantos haverá do lado dos israelenses, né? Outrora, os antigos figuravam os deuses tomando partido os deuses figuravam os deuses tomando esse partido. Nada mais, esses deuses, né? Os deuses nada mais eram do que este ou aquele, de que espíritos, né? Do lado deste ou daquele povo, né? Esses deuses nada mais era do que forma alegórica, mas eram espíritos que tomavam parte. Numa guerra, a justiça está sempre de um dos lados. Como pode haver espíritos que
que tomados por aqui eu errei, faltou alguma coisa. Como que com espíritos que tomando a luta por um dos lados, por uma causa que tome partido por um lado de uma causa injusta. Como que pode haver espíritos, se a justiça está de um lado, como que pode haver espíritos que tomem parte do outro lado que não está com a justiça, que não está com a razão? Vamos ver o que os espíritos responderam. Sabeis perfeitamente que há espíritos que só procuram a discórdia e a destruição. Para ele, guerra é guerra. A justiça da causa pouco lhe preocupa. Então a gente fala, como pode haver espírito que vai tomar parte? E a pergunta é essa. Como pode haver espírito que pode tomar parte dos lados que estão errados? Vamos dizer uma linguagem nossa. Estão certos e outros estão errados. E como que pode ter espírito tomando parte do lado dos errados? Mas o espírito não importa. É que nem há pessoas por aqui encarnadas, porque os espíritos são as pessoas desencarnadas. Por que então, as pessoas encarnadas durante a vida, há aqueles que querem bagunça, há aqueles que querem discórdia, há aqueles que querem tumultuar. E esses que querem tumultuar, não importa a razão. Eles querem tumultuar, se comprazem em fazer o mal e pronto. E passando do outro lado, para eles guerra é guerra. Não importa quem tem a razão. Então não é nada de admirar que haja espírito de um lado e de outro. Do lado dos que estão com a razão e do lado dos que não estão com a razão. Mesmo porque as nossas guerras de hoje, elas não estão muito dotadas de razão. Parece que querem, porque querem tomar algo dos outros, querem dominar e por aí vai. Não importa a justiça, importa fazer guerra. Alguns espíritos podem influenciar o general nos seus planos de campanha. Será que há espírito influenciando o general? Que no caso, naquele tempo, quem comandava a guerra por exército eram os generais, né? E será que havia espírito que influenciava o general no plano de campanha? Sem dúvida alguma, os espíritos podem influenciar nesse sentido, como em relação em todas as concepções. Quer dizer, os espíritos estão sempre influenciando. Se eles estão influenciando nós, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, quanto mais numa guerra, que esses espíritos gostam da guerra. Então, eles estão influenciando sempre. Nunca o homem está sozinho nas suas atitudes. Sempre ele está influenciado por espíritos que simpatizam com o pensamento, que gosta, que concorda com aquilo que ele está fazendo. Os espíritos maus poderiam induzi-los
há planos errôneos a fim de levá-lo à derrota? A gente sabe que os espíritos podem tudo, podem fazer tudo, eles têm o livre-arbítrio, né? É lógico que depois eles vão responder por isso aí. Mas vamos ver o que eles responderam. Sim, mas não tem eles o livre-arbítrio, se seu juízo não lhe permite distinguir uma ideia justa, uma ideia justa de uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor que faria seria que obedecesse, em vez de que mandasse. Então, se ele está à frente de um trabalho de chefia, vamos esquecer um pouquinho a guerra, é um trabalho de chefia, de comando, e há aqueles espíritos que vêm e lhe influenciam ideias errôneas para ver o seu fracasso, e ele cede. Melhor seria que ele estivesse lá obedecendo do que mandando, né? Do que chefiando, porque ele leva muita gente ao erro, né? Então, em vez de comandar, seria melhor que obedecesse. Pode o general, algumas vezes, ser guiado por uma espécie de segunda vista, por uma visão intuitiva, que lhe mostre previamente o resultado dos seus pensamentos? Isso se dá com o homem de gênio, e é o que chama de inspiração, e lhe permite agir com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem de espíritos, né, que o dirigem e que aproveitam as suas faculdades. Então, lógico, todo mundo tem espíritos amigos que o dirigem, que o inspira, né? E aquelas pessoas mais dotadas, que nós chamamos de gênio, eles têm mais ainda, né? Porque geralmente essas pessoas, eles não têm um gênio, não têm essa faculdade simplesmente por ter, né? Ele tem essas faculdades para ser colocada em proveito daquele que ele dirige, daquele trabalho que ele faz. Então, ele segue essa inspiração. Ele chama de inspiração, chama de gênio. Então, em todo setor da vida, né? Em todo setor da vida, a pessoa que está à frente de um cargo, à frente de uma instituição, à frente de uma missão, ela tem esses espíritos que o ajudam, e que ele, já pela faculdade que ele tem, ele em certo momento tem uma espécie de desdobramento, e esse desdobramento faz com que ele anteveja os resultados da tarefa que se põe. Se todo mundo acreditasse nisso, seria importante, porque o homem faria mais prece, oraria mais, né? Se dedicaria mais à espiritualidade, e com ela agiria com muito mais responsabilidade. Mas, infelizmente, muitos acham, eu sou o bom, sou o bam, 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 né? E vai por aí, e muitas vezes a espiritualidade o deixa na mão para provar para ele que ele não é tudo isso que ele pensa. No tumulto do combate, o que acontece com os espíritos que sucumbem? Continua a interessar-se pela batalha após a morte?
Será que eles continuam depois da batalha? Isso é apenas informação, né? Alguns continuam a interessar-se e outros se afastam. Então, há aqueles espíritos que gostam há aqueles homens, aqueles soldados que gostam da guerra, né? Então, eles continuam na guerra. Eles morrem e nem percebem. Mas tá aqueles que estão ali só para cumprir ordem do seu país e que a guerra não lhe agrada nada, mal ele se separa do corpo, eles batem em retirada. Porque esse não lhe agrada, né? A guerra não lhe agrada. Aqui tem um comentário de Kardec. No combate ocorre a mesma coisa que se dá nos casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido, como que atordoado. Não acredita que está morto. Parece-lhe ainda tomar parte na ação. E só pouco a pouco ele vai, pouco a pouco a realidade aparece. Então, tudo. Porque em toda morte violenta, ou na maioria dela, em quase todas, né? Porque há aquele espírito que vai passar por uma morte violenta e ele está previamente preparado, mas na maioria dos casos não. Então, toda morte violenta, o espírito não está preparado, não espera, não acredita que vai morrer, né? Vamos supor, numa morte violenta de trânsito. A pessoa vai dirigindo aí tranquilamente, né? Ou então está no carro aí tranquilamente, nunca espera um acidente. E vem um acidente brutal, né? E a pessoa desencarna. Ela, no primeiro momento, ela está como se a viagem estivesse continuando, né? E continuando, não se percebe. E só pouco a pouco ele vai vendo as coisas diferentes. Então o despertar não é imediato, né? E parece que ele está tomando uma parte da ação. Vamos imaginar a pessoa que está dirigindo um carro, bate esse carro e tem a morte instantânea, né? É uma coisa fatal. Para ele está continuando a dirigir, né? E assim também nos casos de guerra, nos casos... Então a morte... Após a morte, os que guerreavam continuam a considerar-se inimigo e ainda se mostram obstinados uns contra os outros. Vamos supor, numa guerra, aqueles que morrem, será que ele continua vendo o outro como inimigo? E ele continua a ter raiva do outro? Isso a gente sabe que essa resposta aqui é uma resposta generalizada, porque há tantos casos que seria impossível, né? E como cada caso é um caso, seria impossível a gente detalhar cada caso. Então, ele deu uma resposta, ele fez uma pergunta generalizada para uma resposta generalizada. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que, nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo e até o persiga. Quando, porém, suas ideias
sua ideia se clareia, vê que sua animosidade não tem mais razão de ser. Entretanto, dela ainda pode guardar vestígio mais ou menos forte, conforme o caráter. Porque conforme cada um, ele vai... Há aquele que gostava da guerra e continua querendo a guerra e inimigo. Há aqueles que odeiam os adversários e continuam querendo derrota do adversário. Então, varia de espírito para espírito. Continuam a ouvir o ruído das armas? Sim, perfeitamente. Então eles continuam. Sim, perfeitamente. Mesmo porque eles nem todos têm consciência de que morreu, né? Então, o espírito que assiste, agora vamos passar do outro lado, o espírito que assiste calmamente o combate, como espectador, testemunha a separação da alma e do corpo, como esse fenômeno se apresenta para ele. Então, ele fez duas perguntas. Se o espírito que está lá assistindo, porque tem aqueles espíritos que assistem à guerra, tem alguns que assistem só por curiosidade, e tem aqueles que assistem como um meio de amparo, de proteção para aqueles que desencarnam, né? Então, será que, no caso, ele vê a separação da alma do corpo, ele vê como esse fenômeno se opera? Há poucas mortes realmente instantâneas. Na maioria das vezes, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência desse fato. Somente quando começa a se reconhecer é que pode distinguir o espírito, movendo-se lá ao lado do cadáver. Isso parece tão natural que a visão natural ao espírito que assiste à peleja, que a visão do corpo morto não lhe produz nenhum efeito desagradável, tendo-se concentrado por inteiro somente no espírito, ele chama a atenção dos outros e é com ele que o espectador conversa, né? Ou lhe dá ordem. Aquele que está lá assistindo, ele pouco se incomoda com o corpo, ele está mais concentrado no espírito, porque se ele está lá, ele sabe que vão morrer muitos, e a preocupação dele é atender o espírito ao corpo, para ele ser aquele fenômeno, ver o espírito, o corpo, ver o espírito se batendo ao lado do corpo que já está morto. Para ele não tem interesse, não tem importância nenhuma. Ele vai importar o espírito, é com o espírito que ele vai conversar e às vezes até dar ordem para o espírito. Bom, gente, era isso que eu tinha para amanhã de hoje. E muito obrigado, um beijo no coração de todos, né? E vamos para o passe, né?